Sejam bem-vindos ao curso Indústria 4.0, Programador de Máquinas CNC Fresadora, da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo André Félix, possuo formação em Engenharia e experiência na área de processo de fabricação. Eu serei seu professor neste curso e nesta aula de número 2 vamos falar um pouco sobre o nivelamento dos conhecimentos, sobre coordenadas cartesianas, sobre ferramentas a serem utilizadas em máquinas CNC. Vamos lá. Bom, as coordenadas. Como explicado já no capítulo anterior, o desenho ele é muito importante como base para o trabalho em máquinas de comando numérico computadorizado. Sendo bem sincero, ele é importante em todas as máquinas, né? Porque sem o desenho você não consegue compreender bem o que será feito, como vai ser a usinagem, como você vai fazer o próximo passo. Bem, para as máquinas CNCs, o desenho por si só não é suficiente. Você precisa ou fazer uma transferência de informação via software especializado ou manualmente, que é o objetivo desse curso, compreender de forma geral que esses desenhos precisam de ser passados por coordenadas. Os pontos importantes de cada parte de movimento do desenho, ou melhor, da usinagem, na conformação do produto, você precisa de extrair do desenho, passando esta informação para coordenadas. Então, as coordenadas são matematicamente já conhecidas por vocês, né? São pontos que a gente coloca nos quadrantes. Esses pontos têm origem nos eixos x e y e, por sua vez, a saída do eixo x com a união da linha do eixo y encontra um ponto que é o que a gente chama de pontos cartesianos. Essa coordenada, no caso de análise dos desenhos, análise das transferências, nós podemos fazer essas análises por duas linhas. As coordenadas podem ser absoluta ou as coordenadas podem ser incrementais. Bom, vejamos. Nesse caso aí, são coordenadas absolutas. O que caracteriza a coordenada absoluta? A principal parte dessa coordenação é que todos os pontos partem do eixo 0, 0, ou seja, daqui, ó. Então, automaticamente, todos os pontos vão partir do 0, 0. Então, o que a gente tem? Os eixos x e y vão ser alimentados com os pontos determinados, retirados do desenho, a gente vai compreender isso mais para frente, e ele vai sendo transportado para os eixos. Bom, por quê? Por que isso é importante? Porque as máquinas, elas trabalham com informações cartesianas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer movimento da máquina, ela precisa de determinar um ponto no espaço e esse ponto determinado na programação vai fazer com que a máquina se movimente, que a ferramenta se movimente até aquele ponto. Então, aí a gente consegue obter várias formas. Vamos analisar esse aí, por exemplo, esse ponto A. O ponto A, ele sai do eixo x de 70 e do eixo y de 0. Então, se o eixo y está aqui, 0, 0 é aqui, se eu movimentei o 70, ele só pode ter movimentado no x. Bom, e o ponto B? O ponto B também ele sai de 70. Então, ele sai de 0 até 70 e logo em seguida o y é 20. Então, ao encontro do eixo y, uma linha imaginária com o eixo x, vai nos obter um ponto mais ou menos aqui. E o ponto C? O ponto C agora já sai de x de 60. E y é quanto? Observa aí, y é 30. Então, uma linha imaginária saindo de 30 em y e 60 em x vai me dar um ponto aproximadamente aqui. O próximo ponto, D, ele sai de um x de 20 e um y de 30. Então, x de 20 e y de 30, o ponto é aproximadamente aqui. Bom, o outro eixo, o outro ponto é o E, ele sai de um x de 10, um y de 20. Bom, x de 10 é aqui,
y de 20 é aqui. A união dos dois vai me dar um ponto aproximadamente aqui. E por fim, o f ele sai de um x de 0 e y de 20. X de 0 e y de 20 é em cima da linha, exatamente aqui. Bom, eu consegui então verificar os pontos que o meu produto vai ter depois que ele for usinado. Então, a ferramenta da máquina vai ter que passar por esses pontos e se ela está cortando algum material, ela vai deixar como resultado o quê? Vamos ver. Aqueles pontos. Então, olha aqui que o perfil da minha ferramenta, da minha peça, ela obtém esse perfil. Então, o meu produto ele vai ser uma chapinha, porque eu estou trabalhando com fresadora. Esse caminho aqui é o caminho da ferramenta. Se a ferramenta, se isso aqui é só a borda da matéria-prima ou vai ser um rasgo, isso aí vai depender muito do seu desenho, do seu produto final. Bom, o que eu falei um minuto atrás? Que nós temos a forma absoluta e a forma incremental. Então, como que isso funciona? Funciona assim. A forma absoluta acabamos de ver. Tudo parte do eixo 0, 0. Tudo parte desse eixo. Então, qualquer número que eu vá colocar, eu vou ver daqui e vou seguir. O outro ponto, eu vou sair daqui e vou seguir. O outro ponto também. Então, todos os pontos iniciam no eixo 0, 0. Beleza. Mas isso é a forma absoluta. O que é a forma incremental? Bom, o próprio nome já diz, né? Incremento, aumento. Ou seja, de onde você está, você vai seguir de acordo com o próximo ponto. Bom, mas como é que isso funciona? Simples. O primeiro ponto, você também parte do 0, 0. Então, vamos ver. Se eu estou partindo do 0, 0, o primeiro ponto é x de 70 e y de 0, automaticamente, x de 70 com y de 0 vai dar aqui, o primeiro ponto. Beleza? Está igual ao outro. Claro, todos os dois partiram de 0, tem que dar igual. E o segundo ponto? O segundo ponto é 0 em x e 20 em y. Então quer dizer que 0 em x vai ser aqui, porque 20y é aqui, o ponto vai ser aqui? Não. O que eu falei no início? O conceito de incremental, ele se incrementa, ele parte de onde ele está. Então, ele vai partir 20 desse ponto e 0 em x. Ora, se é 0 em x, aqui ele não mexe. Ele só vai mexer com o y, o 20. Então, para onde que ele vai? Ele vai para cá. Tranquilo? Vamos ver o outro ponto. Esse outro ponto tem um negativo, então menos 10 significa então que ele vai passar para o lado de cá, porque para mim todos os números são negativos aqui. Sim, se fosse absoluto. Se fosse absoluto, os pontos seriam negativos, seriam no quadrante à esquerda. Porém, como é incremental, ele está querendo dizer o quê? Que eu vou andar menos 10 a partir do meu ponto de origem. Que o meu ponto de origem é o último ponto. Então, vamos lá. Opa, eu andei um pouco para a direita, esquerda aqui, ó. Andei quanto? Exatamente o 10. Mas e o y? O y, ele subiu mais 10. Então, automaticamente, eu não voltei para negativo. Estou indo só para o quadrante positivo. Bom, vamos ver esse eixo aqui, ó. O eixo 10, perdão, o eixo D. O ponto D, ele pede um x de menos 40 com um y de 0. Bom, como que será, hein? Pensa aí, 30 segundos. Onde será que ele vai passar? Porque, olha só, se ele pede um x de menos 40, ele está querendo que o meu x ande aqui, ó, menos 40. E o meu y é 0, então eu não vou mexer no sentido vertical, eu vou mexer apenas no horizontal. Para a direita ou para a esquerda? Seria para a esquerda. Por quê? Porque se aqui passou a ser o ponto 0, 0, o meu ponto à esquerda é que é o ponto negativo. Ele está pedindo menos 40. Então, vamos ver? Olha, então ele veio exatamente menos 40 para cá. Não é que ele tem que ir para o 4, que é o 40. Ele tem que andar menos 40. Se ele estava com 60, menos 40 só pode passar aqui no 20. O próximo ponto seria o menos 10, menos 10. Então, ele vai andar os dois, um para a esquerda e o outro para baixo, porque é o ponto negativo, partindo do princípio que aqui é 0, 0. Então, vamos ver como fica. O ponto vai ser esse. Por quê? Porque ele vai descer 10 e vai andar 10 para o lado de esquerdo. E, por fim, o último ponto,
ele anda menos 10 em X e 0 em Y. Então, ele vai vir para cá. Beleza? Então, eu vou ver quais são os pontos que vão dar agora quando eu unir essas setas. Olha, oh, mas foi igual ao outro. Claro, foi igual ao outro. O outro foi um exemplo num sistema absoluto e este é um exemplo no sistema incremental, né? É automaticamente o produto seria o mesmo, desde que eu siga esses pontos. Eu gostaria que você procurasse na internet entender um pouco melhor, porque vai depender muito do cliente, o desenho do produto e a habilidade do programador, que é o objetivo do nosso curso. Se o programador interpreta isso com muita facilidade, para ele não vai importar se é incremental ou se é absoluto. Vai importar o quê? Que ele saiba como conduzir os vértices, né? As viradas, as mudanças de direção que a ferramenta terá que ter. Beleza? Então, por favor, faça uma pesquisa na internet e aí a gente dá uma olhadinha na apostila e a gente vai continuar aqui. Muito bem. O que acontece aqui nas máquinas ferramentas? A gente vai começar a falar então das máquinas, né? Olha só, as máquinas são programadas para que as fresas usinem o traçado definido. O que eu quero dizer com isso? Aquele cronograma, perdão, aquele desenho que fizemos das coordenadas é o desenho que a ferramenta vai conduzir, vai ser conduzida. Então, se eu tenho um produto triangular, eu tenho que achar os vértices e ligar os pontos. Então, eu vou achar aqueles vértices e ligar os pontos. Só que antes, quem vai ligar os pontos para mim? Vai ser a máquina, porque eu só vou determinar os pontos. Importante demais você entender isso. Eu tenho que determinar os pontos. Se é para o processo incremental ou se é para o processo absoluto, isso não vai importar. Importa é você determinar corretamente os pontos. Legal? Então, e as máquinas? Como que são? Bom, as máquinas ferramentas, também foi falado na aula 1, são máquinas fresadoras, no caso aqui, que vão ser responsáveis para poder fazer a usinagem, né? As máquinas vão ser responsáveis para fazer as usinagem. Então, nessas máquinas, nós colocamos as fresas. Repetindo o que a gente falou na aula 1. As fresas são ferramentas que são colocadas nas máquinas para poder fazer o quê? A usinagem. Ah, mas eu vou pegar uma fresa ali. Não, não é qualquer fresa. Você tem vários tipos de ferramentas e vários tipos de fabricantes. Então, aqui nós vamos mostrar apenas 3 fabricantes. Um é o Sandvik. Tem um link aqui para você poder acessar. Você copia esse link para que você possa acessar. O outro é a Mitsubishi. Ela também fabrica ferramentas, tá? As ferramentas podem ser inteiriças ou apenas pastilhas. São ferramentas que a gente compra, chamado fresas. Não confundem fresadoras com fresas. Fresadoras são as máquinas, fresas são as ferramentas. Então eu vou lá na loja, compro a fresa, levo para a minha máquina chamada fresadora. Muito bem, eu ponho a minha fresa na máquina fresadora e vou executar a atividade conforme o desenho do produto, né? Aí eu já terminei, já sei quais são os pontos cartesianos. Então, aqui nesse momento, nós estamos olhando exatamente as máquinas e as ferramentas. Então, já tem a primeira, né? Nós falamos, a segunda, a Mitsubishi, e a terceira, a Scar. A Scar também é uma fábrica, né? Uma fábrica que tem a característica de produzir as pastilhas, né? Produzir as ferramentas. Aí tem o símbolo aqui que vocês vão poder observar. Vamos ver aqui como que é, então, esses links. Vamos dar uma volta nesses links ali para vocês poderem enxergar, ter uma visão geral das ferramentas, os tipos, tá? Eu vou ajudar vocês aqui, eu vou mostrar como que são esses links e depois eu gostaria que vocês fossem verificar exatamente como que vai ser lá na prática. Então, olha só para você ver. Esse aqui é o site da Sandvik. Então, nesse site da Sandvik, você tem vários tipos de ferramentas. Olha aqui, são fresas, aqui fresas circulares com diâmetros diferentes, tá? Olha só que bacana. Você pode determinar, pode verificar os catálogos, pode procurar mais. Olha só. Quando você acessa esse site,
você tem aqui, ó, programa, itens de ferramenta, fresa de disco. Você tem vários tipos de ferramenta. Você pode selecionar outras ferramentas, né? Fresas inteiras, fresas verticais, circulares. Então você tem aqui várias ferramentas que você pode, digitando aqui na barra de procura, você pode verificar. Lembra daquela HSS? Vamos ver se a gente tem aqui fresas HSS. Opa, olha só, tem bastante informação falando das fresas de aço rápido. Opa, né? É aquele detalhe, olha aqui, HSS. São fresas que você pode, são um tipo de material, né? O HSS é tipo de material que você utiliza nas ferramentas, nos fabricantes. Bom, temos outros? Temos, né? Temos aqui o grupo da SCAR. SCAR também é uma ferramenta, perdão, é uma marca que fabrica as ferramentas, né? Então é uma marca comercial. Então eu posso ter pastilhas da SCAR que eu vou utilizar. Olha aqui que legal, um catálogo diferente. Você também pode anunciar, pode visitar esse catálogo, baixar o catálogo online e acessar várias ferramentas, buscando aqui produtos. Olha só para você ver, olha, fresamento. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, vários tipos. Olha que bacana essa figura aqui, ó. Eu tenho fresas aqui tipo abacaxi, tenho fresas de topo, né? Fresas de disco, fresa circular. Essa aqui é uma fresa que também conhecida como planetária. Ela serve para fazer faceamento. Então você pode tirar isso aqui, ó. Olha aqui que legal. E você pode navegar aqui nesse site, viu? Eu vou deixar você fazer isso para que você possa aos poucos, dentro desse site que tudo é sobre fresamento, não vai ter erro, né? Está escrito claramente. Eu queria fazer um fresamento de rasgo. Qual tipo de ferramenta eu uso? Você usa a 7, aqui, o tipo de ferramenta para rasgo. E assim você vai determinando as ferramentas que você vai usar. É muito importante você entender isso e estudar um pouco, porque, pensa bem, suponhamos que lá na sua empresa ou seu chefe ou você está fazendo um planejamento e de repente pedem para fazer um rasgo. Pede um rasgo, né, 10 milímetros de espessura, por exemplo. E aí pede para você determinar a ferramenta. Aí você vai e determina uma ferramenta de faceamento. Olha só se uma ferramenta desse porte caberia num rasgo desse tamanho. Então não é brincadeira isso, você não pode determinar errado, porque se você determinar errado, se a ferramenta for determinada errado, quando você coloca lá na máquina, a máquina automaticamente vai captar essa ferramenta se ela estiver no magazine. Nós vamos ver isso na aula da semana que vem. Se é automaticamente, ele vai colocar na magazine e se essa ferramenta existir, ele vai tentar fazer um rasgo com essa ferramenta. Imaginou? Olha o estrago que vai fazer, olha o tamanho do rasgo, olha o tamanho da ferramenta. Então, isso aqui é uma coisa que você, como programador, tem que observar. Vamos dar uma olhadinha lá no outro. Olha que interessante esse grupo aqui da Mitsubishi. Ele também tem aqui, olha só, as ferramentas, tá? Que é uma ferramenta de HSS aqui, ó, de haste, bacaninha. Então, não é uma ferramenta intercambiável, é uma ferramenta fixa. Mas só que eu quero mostrar nesse site não é só isso, não. Eu quero aqui, ó, lembra lá da aula 1? Aula 1, na semana passada, a gente automaticamente, né, a primeira vez que vocês assistiram, vocês viram essa fórmula, né? E aqui você ajuda a calcular. Então, se você tem o VC, você coloca. Se você tem a quantidade de RPM, você coloca. Se você tem automaticamente o diâmetro, você coloca aqui, pede para calcular e automaticamente ele vai te dar um valor para avanço também. Então, esse site aqui da Mitsubishi, ele ajuda você a calcular, caso você não tenha, por exemplo, você está buscando o VC e aquela tabela que está lá na apostila não atendeu de acordo com os seus produtos, sua matéria-prima. Você pode colocar aqui, você sabe a RPM, você sabe a velocidade, o diâmetro, então você vai e pede para calcular e ele calcula para você aí o VC. Então, olha só, aproveitem, tá, gente? Aproveitem esse site, é muito bacana. Ele tem esses campos para você preencher e tem automaticamente o próprio, né? Você volta aqui, ó, e voltando aqui ou entrando exatamente no site da Mitsubishi sem precisar de voltar, você vai ter acesso aí a várias ferramentas de acordo com o lugar, tá? Aqui é a América do Sul, você vai poder
Tem da África, da Ásia, né? Tem da Europa, tem da América do Norte, tem da América do Sul, tem o Brasil aqui, e aí automaticamente você vai ver o que, que a Mitsubishi fornece para o Brasil com seu catálogo. Bacana? Então é isso, gente. Vamos lá, não vamos deixar de perder a oportunidade de visitar esse site, tá? Bacana? Vamos voltar então para a nossa aula. Automaticamente a gente falou já das máquinas, estamos só reforçando aqui, ok? Então nós temos então as fresadoras universais, temos as fresadoras verticais e as fresadoras horizontais. Vocês fizeram a pesquisa que foi pedida na semana passada? Lá na aula anterior nós pedimos para você fazer um passeio. E aí o que, que acontece? A gente tem aqui também, né? Foi mostrado como fazer, eu estou repetindo aqui, ó. Você vai lá no Google, digita fresadoras e você vai poder conhecer várias máquinas que têm fresadoras, né? Pode ter ver alguns filmes e tudo mais. Vamos ver aqui o que, que é. Vamos fazer um teste aqui? Nós vamos fazer um teste aqui, buscar essas ferramentas aqui no Google. Então, como que seria? Eu venho aqui, digito fresadoras, já está até digitado aí, olha só que legal. Fresadoras, né? Fresadoras. E aí eu venho aqui, imagens, e posso verificar várias máquinas. Olha só, máquinas universais, né? Fresadoras verticais, fresadoras ferramenteiras, tem vários nomes, tá? Eu posso assistir alguns filmes mostrando como fazer engrenagem nesse caso. Fresadoras aqui, ó, com micro fresas, tá? São micro fresadoras com as ferramentas muito pequenas. Então essa máquina aqui é uma máquina muito interessante. Então eu tenho vários tipos. Oh, mas legal, gostei, mas eu já conheço, já domino isso aqui, eu queria conhecer um pouco mais de CNC. Bora, basta você então colocar ali, completar, né? Fresadoras CNC. Vamos ver? Olha aqui que bacana. Temos vários tipos, né? Fresadoras de 3 eixos, fresadoras de 5 eixos, fresadoras adaptadas, né? Chamada retrofit. Automaticamente, olha só, fresadoras bacanas, várias marcas, tá? Hoje nós temos várias marcas no mercado, com vários RPM, comprimento de mesa. Então vale a pena você fazer uma pesquisa e procurar saber como que você classifica uma fresadora. Já dei algumas dicas, hein? Tá? Peso ao comprimento de mesa, velocidade, que é o RPM, né? Qual que é a velocidade que eu posso navegar aí, qual é a velocidade que eu posso colocar naquela máquina. Comandos, tá? Tô vendo um comando aqui, ó. Nós vamos falar de comando semana que vem, mas só que já adianto, né? Tem fresadoras que tem um comando assim, tem fresadoras que tem um comando assado, tudo CNC. Então, automaticamente você tem nome das peças, né? Parte, o que, que seria a mesa, né? O que, que é o cone, qual que é a base. Então, se você é um aluno que está iniciando nesse processo de maquinário, está tendo esse curso aqui como curso base para você alavancar os seus conhecimentos, não pode ficar parado apenas no conhecimento que você está adquirindo agora. Você tem que inovar, porque muitas máquinas saem do mercado, muito tipo, tem variação, a mesma máquina com comando A, comando B, então vale a pena, tá bom? Vale a pena você poder investigar aí o que, que é que tem no mercado aí para o seu conhecimento. Muito bem, então a gente viu aqui como é que funciona e vimos também, conhecemos um pouco aí como que é a nossa maquinário, nosso processo, não é isso? Então, automaticamente, eu gostaria que vocês fizessem aí o dever de casa, tá? Qual é o dever de casa? Conhecer um pouco mais das ferramentas, os tipos de ferramenta, a aplicação de cada ferramenta, tá? Essa semana eu só dei um link, né? Dei uma ideia de qual é o maquinário, como que é o processo, como que são as ferramentas, aquele site lá, né? Lembra lá daquele site? Um daqueles 3 sites lá, ó, o site da SCADA, Mitsubishi, né? São sites que vão trazer para você que vai pesquisar lá mais conhecimento, né? Entender um pouco mais da ferramenta, o que seria pastilha intercambiável. Então são detalhes, são perguntas que aqui a gente tem que explorar, mas você tem que contribuir fazendo a sua pesquisa. Beleza? Então é isso. Eu agradeço a presença de vocês aí. Semana que vem estaremos juntos novamente para encerramento dessas orientações, que o mundo está se abrindo. Semana que vem o curso, a videoaula vai ser um pouco mais técnica, né? Vai ser um pouco mais pesado, porque a gente entra já na programação. Bacana? Então é isso. Muito obrigado. Boa semana. Bons estudos. Até mais.